Sul. Tivemos uma reunião importante hoje pela manhã, falando com autoridades do governo do estado, falando com Leonardo Busato, que já veio aqui para a região algumas vezes, que está discutindo, com o chefe da Casa Civil também, não só o prefeito de Lajeado, Marcelo Cal, mas o prefeito de Arroio do Meio, de Mato Leitão, que daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de falar também, o Carlos Bom, prefeito de Encantado, de Venâncio Aires, municípios que estão diretamente ligados aí, Encantado, né, com as duplicações, com as obras que estão sendo projetadas, mas também com a questão envolvendo praças de pedágio. Avançamos em alguma coisa nessa reunião de hoje? Como é que foi? Porque a gente vê as entidades se mobilizando, mas os prefeitos também querem ter esse contato. Foi o que aconteceu na manhã de hoje em Porto Alegre. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Ricardo. Só fazendo uma correção, não foi Venâncio que esteve. Mato Leitão, Cruzeiro, Lajeado, Arroio do Meio e Encantado. Esses cinco municípios, onde dentre esses 5 municípios existem 2 praças de pedágio. E é um momento importante onde a região novamente ressalta para o Estado de que não é a favor da outorga, e é sempre importante a gente trazer esse tema à tona, porque apesar da grande mobilização da região contra a outorga, isso ainda não é uma decisão definitiva do Estado sobre o modelo de concessão. Então, sempre que a gente pode falar sobre isso, dizendo que o modelo de outorga não nos serve, é importante para a gente firmar a posição e levar todos esses subsídios para uma decisão final do governador. Então, esse é um ponto de convergência, e aí depois a gente tem o objetivo principal da discussão, é justamente a localização das praças de pedágio. E não é uma equação de simples solução, é muito complexa. Por quê? Porque todos nós defendemos a necessidade da duplicação. A duplicação só acontece se a gente tiver pedágio. Aí nós precisamos ter uma tarifa adequada. E essa tarifa adequada, ela só vai ser adequada se tiver um fluxo importante de veículos nesta praça, e principalmente sem desvios que façam a fuga desses veículos, e isso naturalmente interfere no valor da tarifa e assim por diante. Então, é uma equação complexa, mas o conjunto dos prefeitos, os 5 prefeitos, eles levaram para o Estado também, de que há a concordância de que o município que tenha a praça do pedágio no seu território, ele receba uma compensação financeira. E o Estado, então, agora trabalha nesta modelagem de compensação financeira, porque, como a gente disse, vai ter que ter, se a gente quer todas essas coisas, quer a duplicação, quer tarifa justa, naturalmente a gente vai ter que ter o pedágio em algum local. E esse local que vai ser escolhido tecnicamente, ele deve ser compensado financeiramente por conta dos prejuízos, então, que teria com a praça no município onde for escolhido. E esse novo local, prefeito, já há uma sinalização? O que o governo do estado também responde, ou ele mais ouviu os prefeitos nessa reunião? O Estado fala que é fundamental a análise técnica, não houve a definição dos locais, foram apresentadas algumas alternativas, por exemplo, no pedágio que hoje está Encantado. Se for deslocado, a alternativa que se mostra viável é no Morro Gaúcho, porque daí isso não altera o número de veículos que circulam por aquela praça, e isso acaba não interferindo no valor da tarifa. Se for deslocado para outro local, a necessidade de fazer um estudo das rotas alternativas, para as rotas alternativas não servirem como uma fuga do pedágio. E isso naturalmente vai ter interferência, se acontecer isso, vai ter interferência no valor da tarifa, e aí todos os usuários acabam tendo que pagar mais pedágio. Mas o local, a definição, ainda não foi apresentado. E sempre que se conversa, que se busca, é importante a gente tentar construir essa equação, porque, como foi dito, nós queremos as pistas em condições, queremos a duplicação,
queremos tarifa adequada e isso só acontece tendo a praça de pedágio. Quando Marcelo Calmo, prefeito de Lajeado, fala em o local, significa que nós teremos só uma praça ou seriam duas? Porque hoje nós temos uma em Cruzeiro, uma em Encantado, sem falar de Boa Vista do Sul, que não é Vale, mas é próximo também. Está se trabalhando com apenas uma praça aqui na região e outra, Lajeado. Tem alguma possibilidade de Lajeado receber uma dessas praças de pedágio? Não muda o número de praças, nem nós teremos as duas praças, uma entre Mato Leitão e Cruzeiro, a outra lá entre Arroio do Meio e Encantado, e a de Boa Vista também. Em Lajeado, entre Lajeado e Arroio do Meio, é inviável a praça do pedágio por conta das rotas alternativas que são construídas. Aí, por exemplo, nós temos o caminho da Ponte de Ferro, que liga os dois municípios, e uma instalação de uma praça do pedágio, ela seria maquiar a real capacidade desta praça fazer maquiar o real fluxo de veículos sobre essa praça, porque é uma tentação muito grande que se utilize a rota alternativa, então, e isso necessariamente vai tirar a competitividade, vai tirar o interesse das empresas em explorarem as rodovias e nós teremos um pedágio mais caro. Prefeito, para finalizarmos aqui, o que de novo então surgiu? Essa discussão foi falado, que os municípios vão ter uma questão, uma compensação financeira, mas algo de concreto, tem um novo encontro marcado também para serem discutidos novos detalhes? Nós estamos caminhando para a fase final de coleta de sugestões por parte do governo do estado. Então, o passo seguinte é a devolutiva para a região de todas essas reuniões, todas essas conversas, todas essas mobilizações que ocorreram, para que seja apresentado qual é a proposta do estado sobre as concessões. E aí sim, eu acredito que quanto mais a gente discute, a gente conversa, mais a gente se aproxima de um modelo ideal, mas um modelo que necessariamente é impossível de atender a todos, porque é muito difícil aceitar a praça de pedágio no município, mas ela, em algum local ela vai ter que ter, senão a gente não vai ter a duplicação. Então, são essas questões que fazem com que o diálogo ele seja necessário, e eu acredito que é importante agora o Estado ter esse prazo para construir as respostas a todos os questionamentos da região, e aí sim fazer a apresentação do desenho que entende necessário, e caso seja novamente necessário, a gente se dirige de novo e faz as propostas, as adequações que são importantes. Tá certo, prefeito. Obrigada pelas informações, por atender a Rádio Independente. Um grande abraço e uma boa semana. Uma boa semana, prefeito de Lajeado, Marcelo